Bom, nessa aula, pessoal, nós vamos retomar um pouquinho da discussão sobre o estudo dos materiais, né, o concreto propriamente dito. Vamos trabalhar um pouco mais agora com as propriedades mecânicas que vão influenciar muito o dimensionamento nosso. Se vocês estão gostando do canal, do conteúdo que está sendo divulgado e desenvolvido para vocês, por favor, compartilhem, não deixem de curtir e se inscrevam no canal para vocês acompanharem todas as novidades e todos os assuntos que ainda estão por vir. Bom, retomando então aí o assunto da aula anterior, então é muito importante, né, quem ainda não assistiu o vídeo anterior, retomar. Na última aula a gente falou sobre o conceito de linear e não linearidade, né? Como que isso está envolvido aí dentro do nosso dimensionamento, e nós tratamos um pouco sobre o módulo de elasticidade, que é o módulo de elasticidade inicial, e o módulo de elasticidade secante, que vai ser largamente utilizado nos nossos dimensionamentos. A norma, a NBR 6118, ela classifica, né, os concretos em dois grandes grupos, o concreto de 20 a 50 MPa e o concreto de 50 a 100 MPa. Por que essa classificação, essa distinção? Primeiro, o comportamento desses elementos, eles tornam-se distintos, diferentes, ao passo que quando eu aumento muito a resistência do meu material, eu tenho uma matriz muito rígida e essa rigidez fragiliza a minha estrutura. Na verdade, o meu concreto ele torna-se mais frágil se comparado a um concreto aí na faixa de 20 a 50 MPa. Então essa subdivisão é isso. Então se ele é mais frágil, o comportamento mecânico dele vai ser tratado de forma diferente daquele comportamento mecânico das minhas estruturas mais deformáveis, que elas podem fissurar mais. Pensem, se eu tenho uma estrutura no qual eu vou solicitando a compressão a esse meu elemento, ele vai deformando, se acomodando, uma fissura se junta com a outra de forma gradativa e isso possibilita uma deformabilidade muito maior no meu material, uma dissipação de tensões muito maior e uma ruptura com aviso prévio ou uma ruptura muito mais branda, digamos assim. Quando a gente começa a trabalhar com matriz cimentícia muito rígida, que é os concretos de alta resistência, o processo de fissuração ele é repentino e eu tenho o encontro de uma fissura com a outra e essa fissura pode ocorrer uma ruptura brusca, sem aviso prévio, sem muita deformação. Então isso ele é tratado, né, esse conceito, essa condição é tratada de forma diferenciada dentro da norma 6118. Isso é válido para concreto armado, concreto protendido, concreto pré-moldado. Então esse conceito ele é bem abrangente no quesito concreto. Então o que a norma fala sobre o módulo de elasticidade inicial, dentro aí da nossa teoria da elasticidade, né, que é dentro do grande campo da elasticidade, tá, pessoal? Então, aos 28 dias, nós temos uma equação para os concretos até 50 MPa, abaixo de 50, né? E nós temos uma outra equação para os concretos acima de 50 MPa, de 51 para cima e aqui de 50 para baixo, incluindo 50. Então percebam que, obviamente, está associado o tempo. Se eu quero o concreto aos 28 dias, todos os valores, na verdade, associados às determinações tratam do tempo de vida. O limite seria, digamos, 28 dias dentro do conceito da normatização, só que eu consigo, a partir de ensaios em diferentes tempos de vida do meu concreto, tempos de cura, eu consigo módulo de elasticidade por meio dessas equações naquele ponto. Lembrando que o FCK é a tensão de compressão característica na data X, que você está analisando. Porém, se você não tem ensaios suficientes, né, ensaios que te possibilitem identificar qual que é o módulo de elasticidade inicial,
para você confrontar com qual que é o módulo de elasticidade num tempo X, por exemplo. Isso daqui é uma equação muito mais laboratorial, né? A norma ela te traz a possibilidade de uma equação geral, uma equação que te possibilite identificar o modo de elasticidade para aquele dimensionamento estrutural de uma forma muito mais expedita. Então a norma ela te traz a possibilidade de cálculo desse modo de elasticidade inicial por meio de uma equação muito mais simples. E obviamente é o que te dá a condição de início do processo de dimensionamento. Isso vai ser obviamente respaldado pelos ensaios laboratoriais que a concreteira faz e tudo mais. E os dois grandes campos são atendidos nesse quesito, tanto concretos abaixo de 50, concretos acima de 50 MPa dentro dos grandes grupos. Mas o que é mais interessante nessa equação é a dependência do módulo de elasticidade ante ao agregado que você está utilizando. Então, olha, o módulo de elasticidade inicial é 5.600 raiz quadrada de FCK. FCK é a resistência que você está utilizando. Alfa E está associado ao tipo de agregado que está sendo empregado naquele elemento. Então, dependendo, naquele concreto, dependendo da região, uma região propícia a utilizar agregados dignais, você consegue ajustar sua fórmula e o modo de elasticidade vai estar refletindo o que de fato tem ali, né, disponível na região. Ou a minha região, as jazidas são jazidas de basalto, então a gente faz o ajuste desse módulo de elasticidade ante ao que se identifica ali, né, na região. E aí vai as outras possibilidades, agregado de calcário, agregado de arenito. Quando a gente está tratando então de concretos de alta resistência acima de 50, exclusos 50, a minha equação ela modifica um pouquinho. Obviamente eu tenho a mesma dependência da relação entre os agregados disponíveis na região, utilizado pelas concreteiras. Eu tenho também associado a resistência à compressão característica do concreto, mas a minha equação ela é trabalhada de forma distinta. Quando a gente fala agora do modo de elasticidade secante, e olha aqui utilizado nas análises elásticas, o modo de elasticidade secante ele é utilizado já considerando uma perda de resistência devido às fissurações, uma fragilidade da minha estrutura, obviamente. E percebam que é nada mais do que um proporcional entre o modo de elasticidade inicial. Então eu tenho uma relação aqui entre a resistência característica do concreto, que é o meu alfa-I, e isso vai ponderar ante o meu modo de elasticidade inicial. Bom, para concretos até 50 MPa, já tratando agora do comportamento mecânico, né, da distribuição, tensão e deformação normativa, para concretos até 50 MPa, comumente é o que se utilizava aí na norma 2014, só que agora, obviamente, nós temos um acréscimo de um elemento com a revisão da norma recentemente, que é o neta-C. Esse neta-C, ele visa incorporar à nossa equação aquela fragilidade devido ao potencial de ruptura da minha peça ante ao aumento da resistência, ou seja, peças com resistência muito alta, eu preciso reduzir ainda mais ou aumentar ainda mais as minhas condições de segurança, reduzindo a resistência mecânica que esse concreto irá nos atender. Como, na verdade, é um fator de segurança que a gente está adicionando à nossa equação. Para concretos até 40 MPa, o nosso neta-C é 1, ou seja, a mesma coisa das normas, mesmo anteriormente à revisão do ano passado, 2023. A partir de 40 MPa, o neta-C ele ganha um corpo e a gente acaba tendo uma leve redução na resistência devido ao maior rigidez da matriz cimentícia. Bom, agora se tratando de concretos acima de 50 MPa,
né? Nós temos da mesma forma a incorporação do ΔC, utilizando a mesma equação anterior, tá? Porque essa equação é válida para FCK acima de 40 MPa, excluso 40. O nosso diagrama agora de tensão e deformação, ele acaba não tendo mais os pontos de deformação típico, porque a rigidez, a maior rigidez da minha matriz, ela vai induzir pontos de deformação ou deformações características bem específicas para cada tipologia de matriz. Quanto maior a rigidez, menor essa deformação. O que eu estou falando de deformação típica? A gente ainda vou gravar uma aula explicando o que são essas deformações, de onde surgiram essas deformações, mas basicamente para concreto que apresenta uma maior deformabilidade, tipicamente nós temos, vamos colocar um patamar de escoamento, um patamar de fissuração bem definido, que a gente não é escoamento, mas é um patamar no qual eu tenho tensões uniformes atuantes na minha estrutura e deformações ocorrendo. Então quer dizer que eu estou perdendo fissuração com o mesmo, eu estou perdendo rigidez, aumentando fissuração na minha matriz com o mesmo carregamento atuante. E essa faixa de, entre aspas, escoamento, né, fragilidade da minha estrutura é entre 2 por 1000, que é 2 milímetros a cada metro de peça. Então minha peça ela deformou já 2 milímetros, uma peça de 1 metro, ela estendeu 2 milímetros, vamos colocar assim, se for sujeita a um esforço de flexão, por exemplo, e ela vai atingir até uma deformação de 3,5 milímetros por metro, ou 3,5 por 1000, até que, a partir dessa deformação, a gente considera que meu material ele rompeu. É a deformação limite de ruptura, e aqui a deformação de início de constância, né, que seria perda de fragilidade. E olha só que legal, eu tenho uma tensão típica bem definida nessa condição. E isso é válido para as duas condições, concretos até 100 MPa, 90 MPa. Eu tenho uma condição bem definida de tensão, eu vou ter uma condição bem definida de início de perda de fragilidade, eu vou ter uma condição bem definida última. O que difere uma matriz da outra? A matriz mais deformada, mais deformável, eu tenho um range de variação bem definido e típico daquelas estruturas. A matriz mais rígida, ela é variável à medida que eu aumento minha rigidez. Eu aumento minha rigidez, essa faixa e essa faixa se alteram. Não é típico dentro daquele grupo, é típico dentro da minha condição de resistência, 50 MPa, 55, 60. Então, por isso que eu tenho essa particularidade associada a esses elementos. Bom, pessoal, então era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Espero que tenha ficado claro. Se gostaram do conteúdo, não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever e curtir. Um grande abraço.